E aquela hipótese dos esportes lá que você falou? Por favor. Que você tinha falado da... Já esqueci. A gente tava falando que a gente tava dando valor pro skate, que é uma prancha com rodinhas. Você falou, pô, tem uma... Todos os esportes são meio inúteis, né? Eu ia falar do córtex pré-frontal, né, cara? Tem uma coisa interessante, assim, quando você olha o desenvolvimento humano, né? E o desenvolvimento humano da infância até a adolescência, né? E não só humano, de muitos mamíferos, que é a questão da brincadeira, né, cara? A brincadeira, do ponto de vista evolutivo, é um aspecto interessante, né? Porque, obviamente, se a gente perguntar para as pessoas qual a importância da brincadeira, elas vão dizer que está relacionado ao aprendizado, né? Mas muitos estudos mostram que indivíduos privados de oportunidades para brincar não vão ter necessariamente grandes problemas de desenvolvimento. Eles vão se desenvolver tão bem quanto indivíduos que não tenham sido privados, né? Ou pelo menos nos padrões de comportamento geral, certo? A gente pode pensar isso no contexto humano, né? Crianças que, por exemplo, trabalharam desde cedo, não necessariamente elas vão se tornar adultos menos competentes, certo? Elas podem, inclusive, desenvolver algumas habilidades adicionais e lá na frente ter algumas vantagens, certo? Veja bem, por favor, pessoal, não estou defendendo o trabalho infantil de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, porque é isso que eu quero falar, da importância da brincadeira. Se você pensar em relação à evolução, a brincadeira ela é muito perigosa, porque ela expõe os filhotes a predadores, a machucados, um gasto energético excessivo. Olha o quanto que uma criança gasta de energia, né? Óbvio, para a gente que tem uma alimentação disponível, rica em carboidrato, esse gasto pode ser irrelevante, mas para um animal na natureza que tem pouco recurso, isso pode ser efetivamente muito complexo, né? Então você vê que mesmo nessas situações os animais gastam energia efetivamente com esse comportamento. Então a gente tem que deduzir que é um comportamento importante, certo? A gente tende a deduzir que é um comportamento importante, né? Esses dados induzem a importância desse comportamento. Mas por que ele é importante? A gente diz de uma forma geral para o aprendizado, né? E eu acredito nisso. Eu acredito que ele seja importante para o aprendizado, mas ele tem que ter uma flexibilidade, ele tem que ser importante para o aprendizado a tal ponto que ele dê algumas vantagens, que nem sempre são tão evidentes, mas ele tem que ser desimportante o suficiente para que numa situação onde o organismo não tem oportunidades de brincar, isso não impacte significativamente no padrão de comportamento adulto dele, para que a ideia de se manter na evolução continue funcionando. Então tem essa flexibilidade. E isso é interessante para a gente, porque isso, de certa forma, no meu caso, ele faz uma metáfora com o córtex pré-frontal, que é uma região do nosso cérebro que consegue processar informações de uma forma mais elaborada. Ela consegue, de certa forma, reunir, comparar e conectar mais informação que outras estruturas. Então ela consegue fazer uma avaliação mais precisa, entre aspas, do ambiente, certo? E o córtex pré-frontal, ele é, pelo menos nos seres humanos, a última estrutura a se desenvolver, certo? E a gente vê que, de certa maneira, a brincadeira, de uma forma geral, ela vai estimular uma série de atividades. A brincadeira, desde que você olha, digamos assim, aqueles padrões de comportamento lúdicos do recém-nascido. O recém-nascido um pouquinho menos, porque ele ainda está numa fase de desenvolvimento de conexões entre as vias que processam os estímulos sensoriais e as vias motores. Ele está organizando esses padrões, está tudo meio bagunçado no cérebro, ele está botando a casa em ordem, assim. Então, esse padrão não é tão fácil de observar neles. Mas depois de um determinado tempo, você já começa a observar que alguns padrões de comportamento promovem respostas, digamos assim, que exprimem mais, abre aspas, satisfação no bebê,
né? Então ele começa a rir, ele começa a interagir, começa a falar, certo? Sem que isso tenha necessariamente uma função, mas esse comportamento continua ocorrendo, né? Então você vai lá brincar de picabu com a criança que achou! Começa a rir. Né? Aí ela começa a rir, começa a interagir com aquilo, ele começa a aprender a controlar o ambiente dele, começa a aprender a relação de causa e consequência, permanência de objetos, uma série de aspectos do desenvolvimento cognitivo começa a se estruturar a partir dessa brincadeira. Veja só, ele tem que ter um sistema que sustente esse comportamento, porque esse comportamento ainda não tem uma função clara na vida dele, certo? Ele, de certa maneira, se autossustenta, porque quando eu falo, achou, tem uma mudança na circuitaria da criança e do bebê que promove uma resposta para ela, que é uma resposta reforçadora. E aí ela dá uma risadinha, você faz de novo, ela dá mais uma risadinha, você faz de novo, ela dá mais uma risadinha e você faz de novo. Certo? Que nem aquela coisa, todo pai e mãe sabe, que o bebê está na cadeirinha. Certo? Quando ele está com 6, 7, 8 meses e até um pouquinho depois, ele está na cadeirinha, você bota alguma coisa aqui, ele pega aquela coisa e puf, joga no chão. Você vai lá no chão, pega e bota de novo. O que ele faz? Joga no chão de novo. Não tem função nenhuma, a não ser ajudar ele a desenvolver essa relação entre motricidade e sensorialidade e aprender a ver profundidade. Porque nossa visão de profundidade, ela depende da integração sensorial entre som, estímulos visuais, estímulos táteis e estímulos motores. Para mim aprender a esticar o braço, pegar esse copo, eu tenho que fazer um cálculo. Esse cálculo ele vai ser feito, em parte, a partir da retina. Só que a imagem na retina é plana. Ela não é tridimensional. Certo? Uma imagem plana, você não sabe a distância que estão as coisas. Então você precisa organizar dados que vêm dos músculos oculares, dos teus músculos como geral, para você desenvolver a visão de profundidade. Quando é que você vai começar a desenvolver essa visão de profundidade? Um pouquinho antes de você começar a se movimentar pelo ambiente. Certo? E aí isso aqui faz total sentido. Porque ele consegue ver o copo se deslocando no espaço, ele consegue calcular o movimento dele, ele consegue ver o adulto juntando, e isso vai constituindo uma rede onde ele consegue organizar isso e conectar isso com áreas motoras para que esses movimentos se tornem cada vez mais precisos. Mas nesse momento ele joga o copo no chão, isso provoca uma reação. E nessa idade, provoca uma reação na criança que é uma reação prazerosa. Se você pegar uma criança de 2 anos, geralmente esse comportamento praticamente já não ocorre mais. Ele perdeu o interesse por isso. Caramba, cara, isso é muito doido. Por quê? Porque mudou a estrutura do cérebro dele. Então a brincadeira, de uma maneira geral, ela tem um fator muito importante para a gente que, do meu ponto de vista, está muito ligado ao desenvolvimento do córtex pré-frontal. Crianças que têm mais oportunidade de explorar o seu ambiente, ter um ambiente mais estimulante, vão ter um melhor desenvolvimento do córtex pré-frontal. E aí uma redução e um controle melhor das atividades subcorticais, principalmente aquelas que são responsáveis por nossas respostas emocionais. Então a brincadeira ela é fundamental em alguns aspectos, apesar de a gente conseguir se desenvolver sem ela. Mas a qualidade do desenvolvimento, a qualidade da aprendizagem, a oportunidade de reforçar determinados circuitos no momento em que eles estão mais sensíveis a estímulos ambientais, faz com que esse momento, essa oportunidade para brincar, otimize o desenvolvimento desses circuitos. Por isso que a gente vai mudando também os nossos interesses ao longo da infância, pelos brinquedos. Então, de uma maneira geral, você vê que a brincadeira evolui também ao longo do desenvolvimento. Porque ela vai incorporando cada vez elementos diferenciados em relação à necessidade de desenvolvimento de regiões do cérebro. Porque o cérebro não se desenvolve como um todo globalmente. Eu vou ter surto de desenvolvimento em determinadas regiões, em determinadas
em determinadas épocas do desenvolvimento, certo? Então a gente tem que estar um pouquinho atento a essas questões para a gente entender esse contexto de como que, por exemplo, a gente pode fomentar na brincadeira uma série de aspectos do desenvolvimento cognitivo. Eu vou falar assim do desenvolvimento cognitivo frio, né? Aquele que envolve raciocínio de causa, consequência, permanência de objeto, relação com quantidade, relação com aspectos da linguagem ou mesmo aspectos de relação mecânica ou motora e mecânica. Certo? Mas também eu vou ter a oportunidade de desenvolver uma série de circuitos e controles que dizem respeito à cognição quente, às respostas emocionais, à minha modulação emocional. Por exemplo, o esporte. Quer coisa melhor para você lidar com a frustração do que o esporte? O esporte é um espaço enorme para frustração. Sabe aquela manobra que você está fazendo, você está quase acertando, mas ela não sai. Nossa, aquela frustração, você tem que controlar aquela porra para fazer a bola, de repente ela sai. Um jogo de futebol, né? Todo mundo briga com o cara do outro time, briga com o cara do teu time. Pô, é um espaço ótimo para a gente aprender a regulação emocional. E aí tem uma vantagem do esporte. Daí o surgimento, ou sei lá, um porquê da gente gostar de fazer isso. Eu acho que esses circuitos lúdicos, no nosso caso, como nós somos animais que temos um aprendizado contínuo, certo? Provavelmente esse efeito lúdico ele permanece, ele persevera, certo? Então eu acho, quantas coisas que a gente faz por hobby, né? Os caras que pilotam aeromodelo, tem gente, né, que constrói não sei o quê, tem outro que coleciona não sei o quê. Isso é interessante, porque, de certa maneira, é o efeito da ludicidade. E tudo isso que eu estou falando agora, pessoal, eu não tenho literatura para sustentar isso. Com base, quer dizer, tem um pouquinho de literatura para sustentar isso, mas não todas as afirmações que eu faço aqui. Muito é com base na minha experiência como psicólogo, né? E não necessariamente que tenha um conjunto construído já que sustente isso. É uma hipótese, certo? Mas se a gente for parar para pensar, existe um ápice de desenvolvimento na maior parte dos animais, né? A gente pode pensar que o desenvolvimento é meio que um U invertido, né? A gente começa com pouca capacidade cognitiva, vai desenvolvendo. Na verdade, vai modificando, até que você chega num determinado patamar, você estaciona aí por um tempo e depois vai perdendo, certo? Isso é muito fácil da gente ver em animais, mas em seres humanos é um pouquinho diferente. Muitos seres humanos continuam aprendendo e modificando o seu comportamento, mesmo depois daquelas fases onde a gente esperaria que isso acontecesse. Certo? Então, nós somos uma espécie que, de certa maneira, conseguimos continuar flexibilizando o nosso comportamento e modificando ele, ou melhor, conseguimos ter alguma habilidade plástica em relação ao nosso comportamento, mesmo depois que as estruturas que garantem essa plasticidade não estão tão ativas. Como é que a gente consegue isso? Com o córtex pré-frontal. Certo? O córtex pré-frontal, como ele lida com a flexibilidade cognitiva, como, de certa forma, ele é capaz de fazer diferentes combinações das nossas experiências para produzir novos comportamentos, ele nos garante um período de aprendizagem infinito. Se você não tiver um quadro demencial, você pode continuar aprendendo até ficar velho. Vai ter limitações? Vai, óbvio, porque a gente tem uma estrutura biológica que tem limitações também. Mas a gente continua, de certa forma, plásticos por conta da flexibilidade cognitiva. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso é muito foda. E aí faz toda a diferença, né, quando você entende essas coisas. Né? Porque daí você começa a perceber onde é que você tem que dar atenção. Onde é que você tem que dar atenção. Nas coisas que você tem que dar atenção. E as coisas que você tem que parar de dar atenção. Então tem um contexto, para mim, que faz com que a neurociências, de certa maneira,
nos permita ter uma visão do lugar onde a gente se encontra enquanto espécie e também enquanto indivíduo, muito diferente do que a gente construiu até hoje. Tanto no nosso desenvolvimento individual, quanto na nossa compreensão enquanto espécie. Ela nos dá a oportunidade para olhar para essas coisas de uma maneira completamente diversa do que foi feito na história até agora. E aí talvez seja isso que, de certa maneira, hoje está encantando as pessoas. Porque eu fui muito seduzido por isso. Mas eu não imaginava que isso era uma questão para tanta gente. Mas, provavelmente, a maior parte das pessoas que me acompanham, que tem se interessado por isso, elas estão interessadas por isso porque elas estão atrás do tal do autoconhecimento. E por que elas estão atrás do autoconhecimento? Porque elas querem ter autocontrole. E por que elas querem ter o autocontrole? Porque elas sabem que são descontroladas. Ou melhor, que elas não se controlam. Certo? Então, talvez esse seja o elemento que faz as neurociências, de certa maneira, ser tão atrativa para o público leigo de uma forma geral. Né? E a gente ter um monte de pessoas interessadas e buscando esse conhecimento. Perfeito, cara.